Quero continuar uma meditação que comecei na nossa quarta, falando sobre o tema Seja Forte e Corajoso, baseado em Josué 1, capítulo 1, versos de 1 a 9. Então, acompanhem conosco aí, você que está em casa, vai estar na projeção, os irmãos também. Josué 1, de 1 a 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, todos os territórios dos hititas até o Mar Grande, que é o Mediterrâneo, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você, Josué, todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Que bom ouvir isso. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Verso 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar neles de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Oh, texto maravilhoso. Texto para nós. Texto para nós. Duas palavras se destacam aqui: força e coragem. Era de que o povo precisava e Josué também. Força e coragem não é uma coisa externa, é a coisa interna. Às vezes você pode ter força física, mas não tem força interior. Força e coragem. A força que precisamos é a força espiritual, a força emocional, a força que vem de dentro. É esta força de quem não luta pelo que... Quem não tem esta força, ou quem não luta pelo que não quer, não merece o que deseja. Então, tudo que a gente deseja, precisamos lutar, precisamos usar nossa força para isto conseguir. Às vezes as pessoas pensam que fazer parte do reino de Deus é fácil. Não é fácil. Não é fácil ser cristão. É fácil receber Jesus como seu Salvador. Mas manter-se fiel é muito difícil. Precisa ter força. Nós, a partir do momento que entramos no reino de Deus, nós nos tornamos guerreiros do Senhor.
e temos nossas batalhas espirituais contra o mal, mas principalmente contra nós mesmos, contra a nossa natureza pecaminosa. E também, muito mais, contra o mundo que já está no maligno, decaído, com suas depravações, com seus valores. Por isso, Jesus vai dizer, em Mateus 11, verso 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Reino de Deus não é para gente fraca, medrosa. Ser cristão não é para qualquer um. Tem pessoas que querem ser cristã para receber bênção maravilhosa e tal, até recebe, etc. Mas não tem força para se manter fiel. Não tem coragem para enfrentar as lutas difíceis quando as bênçãos não vêm. Força e coragem nós precisamos. Às vezes o desânimo tem nos abatido, o inimigo de nossas almas sabe disso, que este desânimo por causa que tira, que mina, que rouba a nossa coragem. João 16, verso 33, Jesus vai dizer, eu lhes disse essas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele sabe que a nossa luta é uma luta diária e temos paz com Deus, mas estamos em guerra contra a carne, Satanás e o mundo. Porque nós não compactuamos com os valores desses três inimigos terríveis nossos. Então vivemos, meus irmãos, cercados muitas vezes pelo desânimo. Essa pandemia levou muita gente ao desânimo, ao abatimento. Essa correria da vida, esse esgotamento, essas lutas por que passamos, vão também tirando o nosso ânimo, nosso entusiasmo. As dificuldades são chamariz para que o abatimento e a prostração tome conta do nosso coração. Então, nossos momentos de crise, meus irmãos, a orientação do Senhor é esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. O desânimo, meus irmãos, é contagioso. Foi este desânimo que foi como um vírus terrível que contaminou o povo de Israel. Naquele momento, quando estavam prestes a entrar na terra. E muitas vezes o desânimo tem sido o desânimo do pai contagia a mãe cristã, que contagia o filho, que contagia ali, que contagia outra família. Isso é muito triste. Foi por causa deste desânimo que 2 milhões de pessoas morreu no deserto, na travessia, durante esses 40 anos. Eles podiam ter já conquistado, mas não tiveram coragem. Faltou coragem. E a palavra coragem é uma palavra que vem do latim cor aticum, que quer dizer coração que age. Cor vem de coração, de agir. Coragem é aquilo que o coração deseja, a gente tem força para agir. Aquilo que a gente acha que são os nossos sonhos, são os nossos ideais, são os nossos valores que estão acalentados em nosso coração, quando bons, dá-nos coragem para agir. Tem muita gente que tem coragem porque o seu coração é mau e o impulsiona a fazer corajosamente o mal. Então, a coragem deve ser um atributo positivo dos filhos de Deus. No coração
reage, faz o corpo reagir, faz o corpo acionar. Por isso, coragem. O medo também tira a nossa coragem. Às vezes, nos sentimos pequenos diante da situação, nos sentimos incapazes, nos sentimos desqualificados, nos sentimos desacreditados, nos sentimos nossa autoestima nos abalar, não temos confiança na nossa capacidade, nas nossas possibilidades, com a ajuda de Deus, e às vezes fugimos de encarar as realidades e as nossas responsabilidades como cristão, que não temos coragem até para ter fé. Meus irmãos, estas duas virtudes, sem estas virtudes, ninguém conquista grandes coisas na vida. Talvez você não esteja conquistando mais vitórias da sua vida espiritual, da sua vida profissional, porque lhe falta às vezes força e coragem. E Deus pode lhe dar isso. Sem força e coragem, ninguém se levanta, ninguém cruza o Jordão, ninguém enfrenta o inimigo, ninguém possui a terra prometida. A terra prometida, nossa Jerusalém, a nossa Canaã celestial, é destinada para os corajosos e fortes, que foram capazes de resistir às provações, às tentações deste mundo, e tiveram coragem de assumir a sua fé. E vamos viver tempos assim, novamente, quando a iniquidade se expandirá, e aí os verdadeiros cristãos precisarão mais do que nunca de força e coragem para viver e testemunhar neste tempo em que nós estamos. Sem força e coragem, ninguém dá bom testemunho, ninguém evangeliza, ninguém experimenta um avivamento espiritual. Sem força e coragem, meus irmãos, podemos até ter visão, sonhos, mas nós não iremos a lugar nenhum. Sem força e coragem. Sem força e coragem, não corremos os riscos necessários para a vitória. Interessante que esta expressão é muito repetida. Em Deuteronômio 31:6, lá no livro de Deuteronômio, lá no finalzinho do livro, Moisés fala ao povo: sejam fortes e corajosos. Foi o que preguei quarta-feira anteriores aí. E também falou para Josué: seja forte e corajoso, ou seja forte e corajoso. Este encorajamento, meus irmãos, é muito importante. Agora, nesse texto que eu li, é o próprio Deus que repete 3 vezes. Você pode olhar o texto, 3 vezes. E nessas 3 vezes com um objetivo, com enfoques diferentes. Como se dissesse: para essa coisa você precisa força e coragem, para esta coisa você precisa força e coragem. Vamos ver então. Primeiro, seja forte e corajoso para cumprir a missão que eu estou te dando, Josué. Veja o verso 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Meus irmãos, a missão de Josué que Josué havia recebido do Senhor não era fácil. Não foi fácil Moisés tirar o povo lá do Egito. Não foi fácil conduzi-lo durante 40 anos. Coitado de Moisés. Moisés não aguentaria mais um rojão de conduzir nas conquistas. Por isso que Deus foi preparando este homem, que começou lá pelos 35 anos, ajudando Moisés, durante 40 anos sendo companheiro de Moisés, companheiro fiel, aprendendo de Moisés, imitando a sua maneira de ser, a sua fé, se inspirando nele.
Moisés que infundiu nele o temor do Senhor, a reverência ao Senhor. Mas Moisés, aos 120 anos, não tinha como conduzir agora esta outra etapa. Deus foi então preparando e lá pelos 75 anos, Josué estava aqui, pronto. Pastor, 75 a gente já está, hoje está batendo as botas, né? Batendo pino. É verdade, mas não naquela época. Tanto é que ele ainda viveu até 110 anos. E durante 25 anos ele foi o governador ou líder deste povo. Então, nunca Deus deu missões fáceis para os seus escolhidos. Se Deus está te dando uma missão muito fácil, as missões são difíceis. Ser crente é difícil. Ser fiel é difícil. Cuidar da igreja de Jesus é difícil. Para alguns não é não. Não tem nenhum trabalho. Só se beneficiam. Deixa o pior para os outros. O trabalho árduo, a contribuição, a manutenção, o cuidado, o zelo. Mas talvez seja por isso que muitas vitórias espirituais têm sido impedidas na sua vida. Então, ser escolhido do Senhor não significa que vai ter uma vida fácil. Josué sabia disso. A soberania de Deus, meus irmãos, não substitui a responsabilidade humana. Deus é soberano. Deus podia fazer todas as coisas no nosso lugar, mas Ele não vai fazer. Tudo que Ele faz é em parceria. Essa igreja é dele, Ele ama essa igreja. Mas se nós a deixarmos afundar, Ele não vai fazer nada. Só que nós vamos ter muita responsabilidade a assumir diante dEle, vamos prestar conta. Essa igreja não é minha, não é sua, é do Senhor. E Ele nos colocou aqui. Nossa vida é de Deus. E temos compromisso de ser fiel ao Senhor, não importam as circunstâncias e as lutas. Então Deus usa a soberania, Ele podia tomar as providências e botar o povo lá, sem guerra, sem nada, mas não, vocês é que vão enfrentar o Jordão, vocês é que vão enfrentar para conquistar. Agora eu estarei com vocês. Isso é maravilhoso. Então, meus irmãos, aqui, Deus usa então esses seres humanos para cumprir o seu propósito. Josué e o povo. Para o povo era um momento difícil, eles estavam prestes a atravessar o Jordão, a conquistar Canaã. Do outro lado, eles estavam num lugar que não é a Palestina, que hoje é a Jordânia. Do outro lado do rio, Jordão, que então passou a ser a Palestina. Eles estavam abatidos, olhavam para o rio caudaloso, rio enorme. Era um tempo de cega e a primavera, as geleiras do Líbano derretendo, então um rio caudaloso, difícil de atravessar. Então, os povos continuavam lá, poderosos, muralhas. O desânimo podia tomar conta do coração deles. E agora então Moisés morreu, grande líder, a inspiração. Então surgiram incerteza e desânimo. Por exemplo, no Deuteronômio, capítulo 34, lá no finalzinho, na verdade Josué é uma continuação de Deuteronômio. Josué 34, alguns dizem que não deveria ser Pentateuco, mas Hexateuco, que Josué talvez devesse fazer parte também dos 6 primeiros livros da Bíblia, mas como um conjunto. E ele vai dizer no verso 34, verso 5, assim
morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Agora o verso 8. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. E olha só que palavra difícil para Josué. Nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, com quem o Senhor houvesse falado face a face. O problema de Josué era substituir, meus irmãos, alguém como este homem. E também ele estava desanimado e triste. Talvez Deus o tenha encontrado sentado, abatido, preocupado. E novamente, no verso 2 que nós lemos, Deus vai dizer: meu servo Moisés está morto. Pronto, está morto. Agora tem que alguém assumir. Agora tem alguém para cumprir o restante da tarefa. A parte difícil foi feita, mas vai vir uma mais difícil ainda. Aí ele vai continuar. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. E aí novamente o verso 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Meus irmãos, não era um momento fácil, como eu disse. Substituir um homem da envergadura de Moisés não é fácil. Mas muitas vezes é no momento de dificuldade e sofrimento que o Senhor levanta gente para o honrarem, para continuar a tarefa. Nós temos algumas áreas da igreja que estão sem liderança, porque a gente não acha liderança. Então estou esperando o que vai acontecer depois dessa pandemia, para ver se a gente tem um maior envolvimento de irmãos nossa igreja na tarefa que Deus nos deu. Por que não seria fácil essa liderança para Josué? Primeiro, porque o povo era um povo difícil. Mostrou-se muitas vezes ingrato, mostrou-se muitas vezes infiel. Segundo, porque era um povo inconstante na fé e nas suas convicções. Uma hora cria de um jeito, outra hora cria de outro. Facilmente inclinado para ídolos. Terceira, porque ele tinha inimigos a vencer. Povos poderosos. E eu já disse isso, o povo de Israel está conquistando lá como promessa de Deus, mas também como juízo de Deus sobre aquela nação. E há 500 anos Deus esperou que aqueles povos cananeus, eram jebuseus, feruzeus, heteus, era um conjunto disso, mas é conhecido como o conjunto dos cananeus. Não melhoraram, se tornaram mais iníquos. Então, o juízo de Deus usou esse povo para juízo. A gente fica chocado, mas aquela terra, já de antemão, já era de Abraão, há 500 anos atrás. O Jordão, portanto, meus irmãos, há 40 anos o povo estava ali na fronteira, podia ter atravessado, mas não atravessaram porque não tinham coragem nem força. E tiveram então que caminhar 40 anos por falta de coragem e força, e de fé, de confiança em Deus. Mas eles eram escravos, eles eram despreparados. Ok, mas eles tinham um Deus. Deus poderoso, que disse: pode ir que eu garanto para vocês, mesmo com todas as limitações. Então não olhe para a sua limitação, olhe para o Deus, que é poderoso. Muito bem. E aí, o que Josué quer fazer é a vontade de Deus. E foi o que motivou Josué a atender o pedido do Senhor,
assumir essa responsabilidade. É uma palavra que Deus deu, aliás, algumas delas, mas uma delas foi importante, é o verso 5. Diz assim: ninguém conseguirá resistir a você. Palavra de Deus, para Josué. Quando diz você, quer dizer, sob o seu comando os exércitos. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. E não somente isso, ele disse, fez um ponto histórico. E ele vai dizer, assim como estive com Moisés. E Josué viu como Deus agiu na vida de Moisés e do povo. E ele vai dizer, eu estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Então a chama, o chamado de Josué foi então claro. Deus queria assim, você vai conquistar a terra, mas você vai conquistar dentro de uns limites que eu estou te dando. E o próprio texto vai dizer, nos versos 3 e 4, vai dizer, como prometia Moisés, todo lugar onde pisarem os pés dos seus pés darei a você. E aí ele vai delimitando. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, e todas as terras dos hititas, até ao mar grande ao oeste. Não era uma grande extensão de terra, mas o suficiente para o povo morar e produzir e ser. Então era aquele espaço que Deus estava dando. E Josué não deveria dirigir-se para nenhum outro lugar, conquistar nenhum outro lugar. Essa era a grande ambição dos grandes povos daquela época, dominarem o mundo. Os babilônicos, os assírios, os gregos, os persas, e depois os romanos. Eles não queriam o território deles, queriam tudo. Deus disse, é só esse espaço, e vocês vão ser abençoados. Moisés e ele vai dizer, Moisés está morto, Josué. Não adianta vocês ficarem lamentando. Ele não está morto e desapareceu. Ele está morto, está comigo. Está recebendo as glórias, o galardão. Às vezes a gente pensa, que pena, Deus foi mal com Moisés, não deixou ele entrar na terra do Canaã. Nada, gente. Deus foi muito bom com Moisés. E levou ele, já tinha sofrido muito, e está na glória. A gente fica aí, às vezes, chorando pela morte de alguns irmãos. Não temos que chorar muito, não. A dor, a saudade é grande. Mas eles estão na glória. Estão na presença do Senhor, recebendo os seus galardões segundo as suas obras. Então Deus, Moisés está morto, mas Deus continua vivo e está no trono do mundo. Basta confiar. A obra continua, Josué. Moisés está morto, mas o povo precisa cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida. Pois bem, meus irmãos, a nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança não está em homens. Nossa confiança no Senhor. Se esses homens são usados por Deus, iluminados por Deus, e nós sentimos isso quando são, então nós vamos com eles. E a vitória deles não será a vitória deles, será a vitória do Senhor por meio deles e de nós. Sempre assim. Então cada geração precisa se levantar e cruzar o seu Jordão e conquistar os seus ideais, os ideais de Deus. Nós somos uma geração, nós temos Jordões a atravessar, nós temos terras a conquistar. Deus nos colocou aqui em Engenho de Dentro. Somos a única igreja batista aqui. Não é um bairro tão grande, mas esse é o nosso lugar, esse é o nosso campo missionário. Esse é o nosso Jordão. Tem obstáculos, tem incredulidade, tem indiferença, tem escárnio, tem
preconceito, tem uma porção de situações do inimigo. Mas esse é o nosso espaço e esse é o nosso Jordão. Essa é a nossa terra a conquistar. Deus sempre levantará os seus instrumentos para que Ele possa usar, meus irmãos e irmãs. Vejam então, a segunda vez em que essa expressão, Deus repete essa expressão para Josué. E nessa segunda vez, Ele está dizendo, seja forte e corajoso, zelando pela palavra de Deus. Olha só o verso 7 e 8 do capítulo 1. Somente seja forte e muito corajoso. Não é pouco corajoso não, é muito. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhes ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui não tem nada a ver com política não, né? Quem vai para a esquerda, quem vai para a direita, não. Aqui tem a ver assim, você não sai dela não fica inventando subterfúgios, inventando historinhas para interpretar, para atender os seus interesses. O pessoal usa a Bíblia e interpreta para os seus interesses. Acham textos para favorecer seus comportamentos iníquos. Com um coração mau, você usa a Bíblia até para fazer o mal. Porque o coração é mau e a interpretação é inadequada, fora do contexto, sem uma hermenêutica adequada. Mas quem tem temor do Senhor não faz isso. Então, nem para a esquerda, nem para a direita, continua o texto, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então, firme-se na palavra, firme-se na lei, nos mandamentos. Então, a nossa força e a nossa coragem, meus irmãos, ela parte da palavra de Deus. E não passam pelo esforço tolo e atitude inconsequente nossa. Se a gente faz alguma coisa, a gente faz com coragem e força, porque estamos pautados, fundamentados na palavra de Deus. Isso nos dá autoridade para fazer o que temos que fazer. Agora, Deus não tem compromisso com ninguém que tenha coragem e força para fazer bobagem. Então vai por sua conta. Vai se dar bem? Aos olhos humanos? Sim, mas aos meus olhos não. Você tem atitude iníqua. Josué devia ser forte e corajoso, desde que estivesse agindo rigorosamente dentro da vontade de Deus, da lei de Deus. O amor e a obediência à palavra de Deus traz honra e vitória aos nossos empreendimentos. Tudo que a gente fizer, a gente tem que perguntar, honra a Deus? Glorifica ao Senhor? Está dentro da palavra? Então, sim, vamos em frente que a vitória é certa. Garantia do Senhor. Então, a obediência, meus irmãos, irrestrita, é fundamental para que Josué e Israel possam conter ou contar com o apoio incondicional de Deus. Se vocês estão dentro da minha palavra, sendo obedientes, tendo um bom testemunho, conte comigo. Se não estão, não tem compromisso, não tem responsabilidade, não conte comigo. Mesmo assim, Deus derrama umas gotas de misericórdia, às vezes até para quem não merece. O verso 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nele dia a dia, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Vejam só, meus irmãos, esta obediência radical à palavra de Deus, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, tem 3 aspectos aqui nesse versículo que o texto nos apresenta. Primeiro, não deixe de falar. Falar, isto é, falar para si e falar para os outros.
falar versículos bíblicos, memorizar e dizer isto, pautar a sua vida sob princípios da palavra, conhecer a palavra de Deus, para vencer pecado, para vencer Satanás, falar, não somente para si, mas também para os outros, para compartilhar, para proclamar. Como diz a palavra, não se aparte da tua boca o livro desta lei. E quem fala a palavra do Senhor não fala palavrão, não fala maldições, só fala a palavra do Senhor. Porque conhece o coração do Senhor, conhece a mente de Cristo. Fale versículos, declare versículos, manifeste a sua fé. Também ele vai dizer, não deixes de meditar, isto é, meditar nelas, isto é, estudar, examinar, fazer um estudo, olhar comentários, olhar aquilo. A internet é uma coisa que é bênção e maldição também, né? Mas para isso, estudar a palavra é ótimo, te dá todas as suas dúvidas, você só colocar lá, vai aparecer as respostas possíveis e você, com discernimento, vai entender o que é melhor. E terceiro, não deixe de cumprir. Então, não somente você deve, como texto bíblico, não somente você deve falar, não somente você deve meditar, mas principalmente você deve cumprir. Não deixe de cumprir tudo que nela está escrito. Pratique, viva. Isto é, tenha compromisso com a palavra. E sabe quais são os resultados, irmãos? O verso 7, C vai dizer, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Cristão que tem a palavra no coração, na boca, na mente, e medita nela, é bem sucedido, é bem recebido, é bem acolhido, é amado, é respeitado, é honrado. Verso 8c diz, outra promessa, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido, porque você tem pautado a sua vida segundo a palavra de Deus, agora principalmente o Novo Testamento. Meus irmãos, para cruzar o Jordão não basta apenas coragem, é preciso também ter santidade. E foi isso que Josué providenciou. Depois falaremos em outra ocasião. Sucesso e prosperidade sem santidade não é sucesso nem prosperidade na perspectiva divina e diante de Deus. Pode até para os seus homens, mas não para Deus. A obediência também atrai a presença do Altíssimo. E aí a gente vai para o terceiro e último, seja forte e corajoso, que Deus falou a Josué. Seja forte e corajoso, porque o Senhor estará com você. Compromisso divino, assinado. Vejam o verso 9. Não fui eu que lhe ordenei, te mandei. Não foi Josué, não foi Moisés. Embora ele desejasse e pediu também. Não foi esse povo, porque ainda estão inseguros em relação a você. Mas você tem demonstrado, mas agora eu te mandei, eu te ordenei. Foi eu que te chamei, compromisso é meu. Seja forte e corajoso, não se apavore, ou não se espantes, em outras versões, nem desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde você andar. Meus irmãos, apropriem-se disso. Apropriem-se disso. Se estamos cumprindo a missão do Senhor, se estamos pautando a nossa vida na palavra, não tenham dúvida que o Senhor está com a gente. Está com a gente, abrindo caminhos. O Senhor promete ser com o povo e ser com
a sua companhia fundamental e constante. O verso 5b vai dizer: como fui com Moisés, assim também serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Nem te desampararei. Lá no deserto, eles não tinham a terra, mas tinham o Senhor. Agora eles vão ter a terra e o Senhor. A terra era uma espécie de descanso, depois de tantas lutas, conquistar e descansar. Assim a nossa terra prometida também, é um lugar de descanso das nossas lutas. Nós estamos caminhando para lá, estamos atravessando nossos Jordões, estamos conquistando os inimigos, vencendo, porque o Senhor está com a gente. Estamos acompanhando a promessa de Jesus em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Deus ordena que o crente seja forte e corajoso. E depois, Ele não pede que sejamos fortes e corajosos e depois nos abandona. Não vai fazer isso. Não pode. Não faria. Ele não apenas diz, seja forte e corajoso, mas também diz, não temas e não te espantes, porque eu sou o teu Deus e serei contigo por onde quer que andares. Então, meus irmãos, diante desse entusiasmo todo, não tem como Josué dizer não e assumir essa responsabilidade. Ele esteve com Moisés e certamente estará com Josué. Nós enfrentamos muitos desafios e dificuldades na igreja de Jesus para mantê-la santa e pura. Que dificuldade! Às vezes eu olho a situação de muitos irmãos e eu fico, poxa, Senhor, dá um tempinho aí, não volta agora não, deixa a gente trabalhar como igreja para tentar fazer com que a gente seja mais santa e pura, gloriosa, sem mácula, ruga. Mas está difícil. A suficiência de Josué, poder e autoridade, a unção, a coragem, ela vem de Deus. Veja que versículo lindo de Hebreus 13, 5 e 6. Olha que versículo maravilhoso. Hebreus 13, 5 e 6. De maneira alguma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. Se Ele é meu auxílio, não vou temer. Nossa coragem para enfrentar todos os nossos desafios vem do Senhor. E porque, como diremos diante de todas essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Meus irmãos, não fomos chamados para fazer ou ficar no deserto desta vida e fazer do deserto da vida o nosso cemitério. Não. Nossa vida não termina aqui. Estamos trabalhando para que e servindo ao Senhor com amor e seguindo a sua palavra, andando na sua presença, para que, mesmo que o nosso corpo mortal fique aqui, nossa vida, um corpo glorioso, estará na terra prometida a todos nós, que Deus prometeu. Aqueles que duvidam da promessa vão ficar enterrados no deserto aqui. A incredulidade nos planta no deserto, mas a fé nos leva a cruzar o Jordão. O Jordão precisa ser atravessado para que cheguemos. Meus irmãos, as batalhas que precisam ser travadas, mas a vitória vem do Senhor, Ele vai na nossa frente. Precisamos saber que a vitória vem do Senhor, mas nós temos que cruzar o Jordão e temos que ir em frente na conquista. Entre nós, os nossos, estamos sempre
entre nós e a terra prometida haverá sempre os Jordões, os inimigos, as dificuldades, as provações, para tocarmos para a nossa terra que Deus nos prometeu. Não há vitória sem luta. Deus nos promete fazer isto, consolo e força e vitória diante das lutas. Se o Senhor vem, a sua vitória conosco. Como alguém disse, como Davi disse a Golias, tu vens com espada e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Meus irmãos, saber que a vitória vem de Deus nos impede de cairmos nas fogueiras da vaidade e nos cemitérios das nossas soberbas. Minha vitória não vem de mim, vem da minha coragem e da força que Deus me deu, mas é porque Deus abriu-os, e a vitória sempre vem da parte dele. Seja forte, portanto, meus irmãos, seja forte e corajoso para obedecermos os mandamentos de Deus. Seja forte e corajoso para vencer as tentações da carne, do mundo e de Satanás, nossos inimigos, maiores inimigos. Seja forte e corajoso para dizer não às coisas que o diabo, o mundo decaído oferecem. Seja forte e corajoso para reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. Seja forte e corajoso para viver e proclamar o Evangelho. Seja forte e corajoso para reconhecer seus erros e nunca mais cometê-los mais. Nunca. Seja forte e corajoso para andar na presença do Senhor, para ser fiel, para cumprir a sua missão, para estar comprometido com a sua palavra. E seja fiel para ter a convicção de que o Senhor está contigo, sejam nos melhores ou piores momentos. Amém. O amor